Gente, boa noite. Estamos hoje aqui com a Lohana França. É uma satisfação de receber. Lohana, que é do PV, pré-candidata, ou já candidata, né? Candidata a deputada estadual. Deputada, né? Vamos colocar direitinho, né, Lohana? Como sempre, eu digo, nosso estilo de entrevista, nosso estilo é totalmente assim, fora do contexto, fora da caixinha. Então nós somos livres, não temos padronizações, sabe? Então você fica à vontade. Obrigada, Geraldo. Então, primeiro faça uma apresentação assim rapidamente, como é que está a situação, como é que está a sua pré-campanha. Eu não sei se é pré-campanha, eu tenho até que eu É pré-campanha, mas eu não sou mais pré-candidata. Mas não está mais pré-candidata, né? Sim. Então vamos lá, Rolando. O que você tem feito? Não, primeiro, Geraldo, eu não posso deixar de agradecer o espaço por poder estar aqui conversando com você no espaço do DivNews, na sua live. DivNews, que é o jornal com grande capilaridade, então eu fico muito satisfeita por essa oportunidade. E é engraçado, quem está assistindo a gente talvez não saiba, mas o DivNews foi um dos primeiros portais de Divinópolis a notar a minha existência, quando eu era pré-candidata a vereadora. Então, para mim, é até simbólico voltar aqui como agora candidata a deputada. Dá até um arrepio no coração. Foi mesmo. Então, agradecer por sempre ter tido portas abertas. Olha, a gente está rodando bastante. Eu estou num processo de construir apoios, de construir alianças, de entender demandas regionais, porque hoje a gente já sabe de cor, de trás para frente, quais são as questões que envolvem Divinópolis. Agora está no momento de eu começar a entender as questões que envolvem as outras cidades. São os problemas de Nova Serrana, de Oliveira, de Itaúna. Então a gente está nesse momento, no momento de entender os problemas regionais, porque uma candidatura, uma pré-candidatura deputada, ela só vai ser feita se a gente tiver robustez e entendimento do cenário local. Então é isso que eu estou tentando fazer. Bacana. Então, mas conta um pouquinho mais, eu sou curioso, né? Eu sou curioso. Vamos falar da contextualização política no aspecto assim, você enfrenta muita resistência, muita ou relativamente uma certa resistência dos homens. Por que será isso? Por que acontece isso? Eu nem acho que será que você assusta? Eu nem acho que eu enfrento resistência dos homens, assim. Me permita discordar. Com todo respeito. Eu acho que, na verdade, existem pessoas que têm uma visão minha que é distorcida, uma visão que não corresponde à realidade. E aí tem homens e tem mulheres nessa situação. Tem gente que nunca viu uma entrevista minha na vida, tem gente que nunca conversou comigo na vida e acha que eu sou um monstro, que eu sou uma pessoa ruim, uma pessoa que não quer o bem do coletivo, da família, e não tem nada a ver com isso. A gente sabe que, da mesma forma que a gente tem um racismo estrutural, a gente tem um machismo que é estrutural. E provavelmente parte desse processo do machismo estrutural faz com que alguns homens tenham um pouco de dificuldade. Eu me coloquei errado, tá, gente? Não é nada. Por exemplo, eu tô agora com um homem que não tem essa dificuldade, que é você. Então, alguns homens têm uma dificuldade de lidar com uma mulher numa situação de poder. A mulher é educada para ser silenciosa, concordar, aceitar tudo, né? Então, a mulher que ela se posiciona, a mulher que diz não, a mulher que diz, espera aí, eu não concordo. Essa mulher, para esses alguns homens, pode ser um problema. Mas eu acredito que vencendo o machismo, a gente vence isso. E eu estou empenhada em vencer o machismo. Lohana, vamos falar um pouco sobre como é que vai ser a sua atuação se eleita for. Se for eleita, né? Nós não estamos aqui pedindo voto, nem nada, longe disso, mas existe um pleito, existe uma expectativa de eleição. Se você for eleito, como é que você vai atuar em prol de Divinópolis, em prol da região, em prol de Minas Gerais? Eu quero ser, caso eleita, e também não estou pedindo voto, né? Porque de forma alguma eu quero prejudicar a minha candidatura aqui, mas caso eleita eu quero ser uma deputada técnica, uma deputada comprometida, uma deputada honesta, uma deputada trabalhadeira e uma deputada acessível. Ninguém mais aguenta deputado que só dá pra falar com o assessor. Ninguém mais quer saber de deputado que na eleição é o cara mais acessível do mundo, mas ganhou, fala com o meu assessor. Então a gente quer fazer um mandato parecido com os deputados, mas com o de vereador, mas com mais braços, com mais capilaridade, com mais capacidade de resolução. Porque o deputado tem emendas maiores, porque o deputado tem mais assessores, porque o deputado tem mais estrutura para trabalhar, o deputado tem acesso a órgãos de controle e fiscalização muito mais facilmente que o vereador. Um deputado bate na porta do TCU, do Tribunal de Contas, da União, Tribunal de Contas Estadual, do Ministério Público, e é recebido de outra forma. O vereador é alguém menor.
né? Então a gente com certeza vai ter capacidade de fazer muito mais, Geraldo. De outra forma também, eu vou mandar emendas para Divinópolis, para a região, só que eu gostaria de fazer uma provocação para quem está assistindo a gente. Tem candidato, não só de Divinópolis, mas de toda a nossa região, que só consegue vender seu nome dizendo assim: eu vou trazer dinheiro para Divinópolis. Gente, o deputado é muito mais do que um despachante de dinheiro público. O que diferencia o bom deputado do mau deputado? Se os dois têm 4 milhões de emendas a nível estadual, Geraldo. O pior deputado, gente, o mais medíocre, o mais mequetrefe, o que só vai lá na Assembleia no dia da reunião e não faz nada, ele tem o mesmo valor para destinar que o melhor de todos, o mais trabalhador, o mais articulador. Qual que é a diferença dos dois? A diferença dos dois é o que eles conseguem fazer. É como eles pensam, é como eles articulam, é como a equipe deles foi escolhida. Então eu quero ser uma deputada que vai articular e que vai pensar Minas Gerais, vai pensar soluções para os problemas crônicos de Minas Gerais. Lohana, dentro desse do que você está falando, como é que seria então com relação à questão da educação? Porque nós temos algumas prioridades, que é educação, segurança e saúde, né? Como é que seria a sua atuação com relação à questão da segurança pública? E parece até hoje você teve numa reunião e foi falado alguma coisa a respeito da segurança pública. A gente tem uma participação sempre presente lá na CASP. Quando eu não estou para aqui a reunião que a gente fala sobre a segurança pública com a comunidade, tem a presença das forças de segurança do município e do estado. E quando eu não estou presente, a minha assessoria me representa, porque eu dou aula na quarta e na quinta de manhã, então com frequência eu não consigo comparecer, mas a minha assessoria está sempre lá. Eu acho que quando a gente está falando de segurança pública, Geraldo, o Brasil precisa envolver tecnologia nessa conversa. O processo que a gente tem hoje, por exemplo, do Olho Vivo. O Olho Vivo, ele resolve problemas crônicos de segurança pública. Sabe um negócio que resolve demais com o Olho Vivo? Roubo de carro. Roubo de carro, a gente tem estatísticas seguras da Polícia Civil que mostram que é muito resolvido com o aumento do Olho Vivo. A gente está lutando para que a Ermida tenha mais presença policial. Ninguém fala de colocar um Olho Vivo lá em Ermida, para que a gente consiga fazer um acompanhamento em tempo real lá na polícia do que está acontecendo em Ermida. Talvez essa seja uma solução barata, tecnológica, rápida, para que a gente consiga resolver. Então, enquanto deputada, eu vou lutar pela tecnologia na segurança pública e para a Polícia Militar conseguir trabalhar com mais eficiência e estando em vários lugares ao mesmo tempo. Um dos temas assim correntes que você aborda na Câmara é a questão da educação, né? E a educação? Como é que você vê isso? O que você pode fazer? Não sei se pode efetivamente falar sobre esse tema, mas acho que é possível, né? Eu não posso falar as minhas propostas abertamente, mas a gente pode fazer um diagnóstico, um panorama, né? Isso, diagnóstico, panorama pode. O que a gente percebe hoje, Geraldo, você viu que olha como é que as suas perguntas estão se costurando com o que eu quero dizer, que interessante. Olha só, eu falei que eu quero ser uma deputada que vai pensar Minas Gerais, né? E pensar Minas Gerais envolve pensar problemas que são crônicos em todas as regiões. Um desses problemas é a evasão escolar. A evasão escolar, gente, voltou a crescer no norte, no sul, no Triângulo, na região metropolitana e na nossa casa, que é a região centro-oeste. A evasão escolar, Geraldo, precisa ser combatida com um plano estadual de combate à evasão escolar. O governo de Minas precisa parar de ser omisso, Geraldo, e se envolver nisso. A Secretaria de Educação tem que apresentar estratégias, porque hoje isso está sendo jogado no lombo do professor. As minhas amigas professoras ligam para os alunos e para os pais dos alunos. Você concorda que isso é enxugar gelo? Deve ter alguma coisa acontecendo a nível estrutural no nosso estado que está fazendo com que a juventude saia da escola. E não é jogando mais responsabilidade no lombo já tão castigado dos professores que nós vamos resolver isso. Então eu quero trabalhar essas questões crônicas, como a evasão escolar, a crônica questão do não pagamento do piso que tem que ser cobrado. O governador Romeu Zema não presta contas claras sobre o que ele faz com o dinheiro do Fundeb, que é prioritariamente para pagamento de professor, e a gente precisa ter mais vozes na Assembleia que cobrem isso. Lohana, e a saúde de Divinópolis? A saúde de Divinópolis está um caos. Um caos. Está verdadeiro caos. Vamos falar de, atualmente, o que está acontecendo com a nossa saúde, hein? Que está um verdadeiro caos. Toda hora tem uma mudança, e a mudança é para o pior. É um jogo de empurra-empurra. Quando a gente vai conversar com o prefeito, ele só sabe falar de hospital regional. Como se o hospital regional fosse resolver todos os problemas de Divinópolis. A UPA, ele é muito necessário, mas ele não é solução para tudo. A UPA de Divinópolis, por exemplo, Geraldo, ela é o gargalo de 2 gestores incompetentes, o Romeu Zema e o Gleidson.
Por quê? Como a atenção terciária não tem solução, graças à não finalização do hospital regional, a UPA está lotada de gente esperando leito. E como a atenção primária está com uma gestão péssima por parte da diretoria de atenção primária, tem um monte de gente do postinho enchendo a UPA. Então a UPA, ela é um sintoma de como a gestão da saúde em Minas Gerais está ruim na mão do Zema e no município está ruim na mão do Gleidson. Aí a gente tem a atenção secundária tentando enxugar gelo, mitigando dali e daqui, assumindo responsabilidades que não são suas para poderem fazer com que as coisas funcionem. E enquanto isso, a atenção primária não está resolvendo as questões de base do território e a atenção terciária não tem leito. Então o que a gente está vendo em Divinópolis hoje são consequências do governo Gleidson e do governo Zema. Isso vai resolver com uma ampliação robusta da atenção primária. A gente tem que construir mais postos de saúde em Divinópolis urgentemente. Não adianta ter equipe, não adianta ter gente da estratégia de saúde da família se essas pessoas estão distantes do território. Por exemplo, lá tem mais equipes de saúde da família no posto São José, mas essas pessoas estão longe para o pessoal do Copacabana. É legal que o agente comunitário de saúde agora chega no Copacabana, isso é legal, mas a mãe que mora no Copacabana e tem 2 crianças pequenas, é muito longe para ela o São José, ela não consegue ir a pé para o posto. Então a gente precisa falar de construções de novos postos de saúde em Divinópolis. Enquanto a gente está cobrando isso, Geraldo, o posto novo lá do Primavera está 1 ano e meio em obras. A gestão de eficiência não deu conta de construir um posto que já tinha metade construído, que era uma escola antes, então já tinha uma estrutura previamente construída para entregar para o povo do Primavera. O posto do Primavera cai bicho em cima dos servidores da saúde, porque o forro está totalmente tomado de bicho. Então, assim, não é assim que nem o servidor merece trabalhar, nem o cidadão merece ser atendido. Vereadora, pretensa deputada, me diz uma coisa, qual que é o seu posicionamento político? É a esquerda, a direita, centro? Porque eu vejo toda hora que a senhora coloca qualquer post, comunista, qualquer post lá, é xingada de comunista, daquilo outro, não sei o quê. Tem pessoas que não conseguem conviver com as divergências políticas e parte para o lado pessoal, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre esses embates que acontecem na Câmara. Como é que se dá isso? Eu sou uma pessoa de centro-esquerda, Geraldo. Uma pessoa de centro-esquerda que entende que a gente tem que falar de justiça social, que entende que a gente tem que falar de redução de desigualdades, que entende que a gente tem que falar de mobilidade social, de redução da pobreza. Esse é o meu posicionamento político. Não sou uma pessoa comunista, não sou uma pessoa socialista, mas eu entendo que esses posicionamentos são legítimos. Assim como eu entendo que a direita é legítima. As pessoas têm direito de serem pessoas com posição política mais à direita. Isso é legítimo. E o debate só cresce assim. O debate só é saudável com opiniões divergentes construindo pontos, construindo pontes. É nisso que eu acredito. Eu não acredito na aniquilação do adversário. Não acredito na gente, por discordar da ideia de alguém, entender que essa pessoa não tem direito de falar, que essa pessoa não tem direito de se posicionar. Desde que ela respeite os direitos humanos, a Constituição, ela tem todo o direito de falar a opinião dela. As pessoas têm direito de serem pessoas liberais, pessoas da direita, e tá tudo bem. Agora, sobre o que a gente passa lá na Câmara e na política, o que eu percebo, Geraldo, é que Divinópolis tem gabinete do ódio. A gente tem pessoas... Mas tem isso, gabinete do ódio? Tem. Mas, gente, olha, novidade, né? E a gente tem uma situação, Geraldo, em que as pessoas, elas ficam muito preocupadas com nomes que surgem com força e com potencial, e eu já tenho ficado sabendo por corredores que há, por exemplo, planos para soltarem notícias me difamando e me criticando do ponto de vista pessoal nos próximos dias. Por que isso está acontecendo? Tem 2 motivos muito claros. O primeiro motivo, gente, é a minha perspectiva real de bons resultados no pleito que virá. Ninguém está eleito, claro que não, mas eu sou trabalhadeira, honesta, o povo pode contar comigo e o Divinopolitano sabe disso. E eu acho que o Divinopolitano está vendo isso. O segundo motivo, Geraldo, é a CPI da educação. Tá todo mundo com medo do que vai ser meu relatório da CPI da educação. Sendo que eu sou justa, eu sou técnica, eu fiquei em silêncio esse tempo todo, você reparou? Eu não fiz palanque em cima da CPI da educação. Eu fui até criticada por você, e eu tô falando isso com maior tranquilidade, porque em pronunciamento da Câmara eu não falava disso, justamente para não ser acusada de fazer palanque político.
eu me concentrei em estudar a papelada, mergulhar na papelada para fazer o relatório mais técnico e à altura do que Divinópolis merece e precisa, que é um diagnóstico preciso do que foram as compras na Secretaria da Educação. Se teve irregularidade, se não teve, e eu pretendo apresentar esse relatório semana que vem. Hoje eu estava fechando os últimos pontos, corrigindo algumas coisinhas, vendo se faltava mais alguma coisa, e é isso. Então a verdade é que toda essa perseguição e toda essa falação sobre o meu nome é que, infelizmente, Geraldo, falar do nome da Lohana dá visibilidade, dá like. E aí, quando as pessoas não têm trabalho para apresentar, um subterfúgio interessante é falar do oponente. Sabe por quê? Porque quando eu falo do oponente, eu não tenho que falar da saúde pública péssima em Divinópolis, eu não tenho que dar respostas sobre a CPI da educação, eu não tenho que falar sobre a incompetência do gestor municipal da cidade. Aí a gente fala de um político que é um concorrente. Verdade. Falou tudo. Mas olha só, hoje nós entrevistamos o presidente da Câmara, o Eduardo Pinto Júnior, e daqui a pouco nós vamos estar soltando uma matéria sobre a entrevista dele, e nós conversávamos sobre a questão da CPI, né? Isso foi uma das pautas. Outra pauta foi a questão a falta de posição da liturgia do cargo dos vereadores, de alguns vereadores que têm usado a plenário da Câmara de uma forma até inconsequente, de posicionamento de briga, contenda, de vídeo. O que a senhora avalia isso, sabe, desses posicionamentos de alguns parlamentares, que eu coloco até entre aspas esses parlamentares, tá, que não faz jus ao voto que tiveram nas urnas? Eu acho muito triste isso, sabe, Geraldo? Acho muito triste, porque quando a gente tem um mandato, quando eu recebi meu diploma de vereadora, quando a gente está no mandato, quando eu recebi meu diploma de vereadora, eu juro pra você, eu senti fisicamente a responsabilidade nos meus ombros. É uma grande responsabilidade representar 250 mil pessoas, gente. Porque eu represento quem gosta de mim, quem não gosta de mim, quem votou em mim, quem não votou em mim. Eu represento todos os divinopolitanos. Então é muito puxado mesmo. E a gente tem que pensar 10 vezes antes de falar, 10 vezes antes de fazer. É claro que ninguém tá imune de erro. Eu mesma já errei. Teve uma vez em que eu falei, por exemplo, que o Romeu Zema só vinha em Divinópolis para namorar e passear. Essa fala foi uma fala inadequada. Porque eu não tenho conta com a vida do governador Romeu Zema. E na semana seguinte eu pedi desculpas no plenário da Câmara. Ninguém está imune de erro e todo ser humano, inclusive os da política, erram. Mas é importante que a gente garanta que a gente vai estar sempre tentando não errar. E lembrando que são 250 mil pessoas que contam com a gente. Lembrar também, Geraldo, que o nosso erro tem um peso maior. O nosso erro pode envergonhar a nossa cidade para Minas Gerais inteira, ou quiçá para o Brasil inteiro. Então é pensar, é repensar. Eu fico muito triste, eu gostaria que a Câmara tivesse um clima melhor do que tem hoje. Eu tento construir isso, mas não é uma coisa que depende de uma pessoa só. E o que eu percebo é que às vezes as pessoas se perdem tanto em discussões ali, entre si, internas, que elas esquecem do divinopolitano. Um tema que é corrente, tá passando um negócio aqui. Carreta furacão. A carreta furacão aqui, e tá uma barulheira, ela incomoda demais. Poderia até as instituições aí de segurança, não sei quem é o responsável por isso, ver essa carreta. É a Secretaria de Meio Ambiente. Essa carreta não tem horário para ela. É a Secretaria de Meio Ambiente que vê essa questão de barulho, mas o secretário de Meio Ambiente, ele fica muito ocupado acusando o servidor de crime e não consegue fazer mas esse isso trabalho. Aqui, é 10 horas da noite, dá isso aqui, essa carreta furacão aí. Mas vamos lá, vamos continuar. É a diversão da criançada, tudo bem. Os caras não tem nada para fazer aqui, né? Então tem que ter alguma coisa. Dizer que a carreta furacão. Ô Lohana, uma das coisas que é falado muito, que é tema corrente na Câmara, é a tal da ideologia do gênero. É ótimo essa, nossa. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, até para, acho que para esclarecer alguns pontos que ficam assim meio nublados com relação ao seu posicionamento, né? E em detrimento de outros posicionamentos lá na Câmara. Você sabe que esses dias eu tava no Uber não, né? Era um aplicativo, porque o Uber nem roda mais em Divinópolis direito, mas assim. E aí o moço me perguntou, Lohana, eu queria te perguntar, é verdade que você é a favor da ideologia de gênero? Aí eu perguntei pra ele assim, moço, o que é ideologia de gênero? Aí ele olhou pra mim, aí ele falou assim, é ser contra a família.
Aí eu falei assim, mas como assim contra a família? Porque eu sou a favor da família. Eu sou a favor de todos os tipos de família. Você tem família, né? Eu tenho família. Eu sou a favor da família que tem um pai e uma mãe. Eu sou a favor da família que tem 2 pais, da família que tem 2 mães. Eu sou a favor da família que é só uma avó criando um filho abandonado, um neto abandonado. Eu sou a favor de todos os tipos de família. Então, depois eu conversei bastante com esse motorista e ele falou assim, não, Ohana, eu entendi. Eles fazem a gente de bobo, né? Postam umas coisas pra deixar a gente cabelo em pé e conseguem. Eu falei, conseguem. Porque quando alguém posta uma foto, um desenho de um banheiro com um homem barbudo usando o banheiro do lado de uma menininha, é pra ficar assustado mesmo. Eu fico também. Claro que fica. Agora, a verdade é assim. Só te interrompendo um instantinho, é uma situação que não vai acontecer. Eu fico tranquilo, sabe, com relação aos meus filhos, não, que já são grandes. Com relação aos meus parentes menores, sobrinhos, seus futuros netinhos. Ou netinho, né? Eu não tenho não tenho nenhum problema com relação a essa imagem que aparece, porque eu tenho convicção que não vai acontecer. Não vai acontecer. Então isso é uma fantasia. Pois é, então é claro que eu não sou a favor de ideologia de gênero, porque isso nem existe. Isso não existe, é importante dizer. E o segundo ponto é dizer que eu sou atacada por isso, por defender todos os tipos de famílias, inclusive as mais diversas e as mais diferentes formas de amor. Essa questão do banheiro, por exemplo, que foi onde eu fui muito atacada, é uma questão, Geraldo, que é o seguinte: as pessoas não querem que pessoas tenham sua identidade de gênero respeitada no uso de banheiros. Essa é a grande questão. Então, mulheres trans não podem usar banheiros femininos. Ok, tudo bem. Hoje eu tava com uma mulher lésbica. Ela é uma mulher, nascida mulher, se identifica como mulher e é lésbica. Ela trabalha numa grande empresa de Divinópolis e ela veio me contar que ela foi coagida a não usar o banheiro feminino. Por que ela não pode usar o banheiro feminino? Então, o que é isso? A gente está extrapolando. Na verdade, é o preconceito que extrapola toda e qualquer narrativa. E daqui a um tempo, Geraldo, nós vamos olhar para essas pessoas que odeiam tanto a existência de outras, do mesmo jeito que a gente olha hoje para as pessoas que nos Estados Unidos faziam manifestações contra o casamento interracial. Muita gente não sabe disso. Pesquisem na internet, gente, manifestações, casamento interracial Estados Unidos. Nos anos 90... as pessoas no sul dos Estados Unidos, especialmente, faziam manifestações porque eram contra casamentos entre homens negros e mulheres brancas, ou mulheres negras e homens brancos. Assim eles diziam, do sul também, né? Eles diziam que isso ia acabar com a família, que isso era perversão. Era isso que eles diziam. E hoje a gente olha isso como? Como que é ridículo. A gente olha como que é ridículo, porque as pessoas têm direito de amar e têm que ser respeitadas. Daqui a uns anos, a gente vai olhar esse tipo de pessoa que tem tanto ódio de pessoas LGBTQIA+, dessa mesma forma, como pessoas ridículas. Porque a gente tem que respeitar todas as formas de amor e é assim que eu me posiciono. Se você é maior de idade, se você é uma pessoa que não tem nenhuma questão mental, você tem todo o direito de amar quem você quiser. E ninguém, nem o Estado, nem nenhum cidadão tem direito de fazer preconceito com você por isso. E se for em Divinópolis e você sofrer preconceito, me procura porque a gente vai resolver. Lohana, até para não ser cansativo de internauta, é rapidinho, né? Todo mundo quer logo no dedinho, né? Pra lá, pra cá. Tem alguma coisa que eu não tenha perguntado? Que na verdade o nosso objetivo é que o entrevistado fale. Eu não sou um entrevistador que quer falar mais do que o entrevistado. O entrevistado é que tem que falar, né? Então, nesse contexto, alguma coisa que a gente não tenha abordado e você falou, o Geraldo não falou sobre aquilo. Tem uma questão, pode? Pode, à vontade, fica à vontade. Tem uma outra bandeira que é muito importante para mim, Geraldo, que é a questão ambiental. E é uma prioridade mesmo no meu mandato, como vereadora e, quem sabe, no pretenso mandato de deputada também será. É interessante que quem está assistindo a gente saiba que a nível de estado tem muito mais para fazer pelo meio ambiente do que a nível de município. Todas as nossas questões de bacias hidrográficas, por exemplo, envolvem legislação estadual. A situação do Cerrado é uma questão estadual e que precisa ser resolvida. A situação das nossas 94 unidades de conservação, a proteção dos nossos animais silvestres, todo mundo já viu um animal atropelado numa rodovia, uma siriema atropelada, um tatu atropelado, um tamanduá atropelado, uma cobra atropelada. E alguém tem que falar dessas situações. São situações que são importantes para mim, que eu abordo a nível municipal, mas a nível de estado a gente vai dar conta de fazer muito mais. Então, para quem tiver qualquer ideia para o meio ambiente em Minas Gerais, me procura também, que a gente está construindo as nossas propostas, fechando tudo, e vai ser legal absorver as ideias que os espectadores do Divi News trouxerem.
Obrigada, viu, Geraldo? Te agradeço, né? Eu agradeço você, a sua presença, o espaço na agenda, né? Que é difícil, né? É difícil. Mas eu não podia deixar de estar aqui, não. Ok, então muito obrigado, tá? Obrigada, Geraldo. Um beijo para todo mundo.